Você já se perguntou por que algumas orações parecem ser atendidas, enquanto outras se perdem no silêncio? Por que algumas pessoas oram e mudam suas vidas, enquanto outras oram todos os dias e continuam presas aos mesmos problemas? A resposta não está nas palavras ditas, mas no estado mental em que elas são ditas. Napoleon Hill dizia: a prece mais poderosa é a crença inabalável em uma ideia transformada em ação. E Joseph Murphy completava: a oração é o movimento da mente para o bem. É a aceitação mental do que já é verdadeiro. Essas duas frases revelam o segredo. A oração mental não é um pedido, é uma afirmação consciente de fé. Ela não tenta convencer Deus ou o universo. Ela convence o seu subconsciente. A oração, como ato mental, a maioria das pessoas ora de forma emocional, mas não mental. Pede, implora, lamenta. E, sem perceber, reforça exatamente aquilo que quer mudar. Diz: Senhor, eu não aguento mais essa dificuldade. Mas o subconsciente ouve apenas dificuldade. Murphy dizia: toda oração é uma autossugestão. Se você ora com medo, grava o medo. Se ora com fé, grava a fé. A oração mental é diferente. Ela não suplica, ela declara. Ela afirma a harmonia, a abundância e a saúde como estados já existentes. Ela transforma o sentimento de carência no sentimento de certeza. Hill chamava isso de fé organizada. O ato de dirigir o pensamento com propósito, emoção e confiança total. A mente como templo, Joseph Murphy ensinava que o verdadeiro altar está dentro da mente e que o subconsciente é o santuário silencioso onde toda oração é ouvida. Isso significa que a oração não acontece fora, ela acontece dentro. Quando você se recolhe, silencia e se concentra, o consciente se acalma e o subconsciente se abre. É nesse momento que o poder da oração mental acontece. A mente deixa de vibrar na frequência do medo e começa a vibrar na frequência da fé. Hill dizia: a fé é o ponto de partida de toda conquista. A oração mental é, portanto, o ato de criar o estado mental da fé. Não se trata de repetir palavras, mas de sentir a verdade que elas representam. Como a oração mental funciona? A oração mental é uma técnica psicológica e espiritual ao mesmo tempo. Ela une os 3 níveis da mente: o consciente, que formula a intenção de coisa, o subconsciente, que executa, e o superconsciente, ou a inteligência universal, em que conecta tudo. Hill dizia que a mente humana é parte de uma mente infinita. Murphy chamava essa força de espírito divino. Quando você ora mentalmente, essas 3 instâncias entram em harmonia. O pensamento consciente envia uma ideia, o subconsciente aceita e começa a criar condições, e a mente universal responde através de pessoas, coincidências e caminhos inesperados. A oração mental é a sincronização dessas forças, porque muitas orações falham. A razão pela qual muitas orações não funcionam é porque são cheias de contradição. A pessoa pede saúde, mas continua afirmando: estou doente. Pede prosperidade, mas repete: nunca dá certo para mim. Pede fé, mas alimenta dúvida. O subconsciente capta o sentimento dominante, não as palavras. Murphy dizia: você pode orar o dia inteiro, mas se o medo for o seu sentimento, essa é a oração que o subconsciente vai atender. E Hill completava: nenhuma mente dividida pode gerar resultados coerentes. Oração mental verdadeira começa quando há alinhamento entre pensamento e emoção. A estrutura
da oração mental eficaz, Murphy descrevia a oração mental como um processo de 4 etapas. Silenciar o consciente. Pare de lutar com o problema. A mente agitada bloqueia o fluxo. Gerar a imagem desejada. Veja claramente o resultado que quer, não o problema. Sentir a verdade da imagem. Entre emocionalmente na cena. Sinta a paz de quem já possui o que pediu. Soltar e confiar. Abandone o resultado. Deixe que o subconsciente e o universo façam o trabalho. Essa sequência cria uma nova gravação mental e, ao ser repetida, reprograma o subconsciente com a energia da solução. A oração e a ciência da vibração, Hill e Murphy concordavam que a mente emite vibrações. Essas vibrações são captadas por outras mentes e pela inteligência universal. Hill dizia: os pensamentos são coisas e têm poder de atrair outras coisas semelhantes. Murphy afirmava: a oração mental é a vibração consciente do bem. Ela atrai o que é da mesma natureza. Isso significa que a oração mental não pede o milagre, ela o produz pela frequência. Quando você pensa com fé, sente com gratidão e fala com convicção, a mente entra em harmonia com a fonte criadora. E essa harmonia se manifesta em forma de oportunidades, ideias e sincronicidades. A fé é a energia que conecta o invisível ao visível. Exemplo prático. Imagine alguém que busca prosperidade. A forma comum de orar seria pedir: Deus, me abençoe com dinheiro. Mas isso reforça a ideia de que falta dinheiro. A oração mental muda o foco. Eu agradeço por viver em um universo abundante. Tudo o que preciso flui até mim no momento certo. Aqui não há carência. A fé racional e sentimento de posse interior. O subconsciente entende essa vibração como verdade e começa a agir para criar condições correspondentes. Você passa a tomar decisões mais inteligentes, vê oportunidades onde antes via medo e, sem perceber, o destino começa a mudar. O poder do sentimento, Murphy dizia: sinta o desejo realizado e o subconsciente o transformará em fato. Hill explicava: a emoção é o motor do pensamento. Sem ela, nada se move. Oração mental é emoção direcionada. É o uso consciente do sentimento como força criadora. O que faz uma oração funcionar não é o quanto você fala, mas o quanto sente a verdade do que fala. Quando o sentimento e o pensamento estão em sintonia, o subconsciente obedece. A fé emocional é a linguagem da mente criadora. Oração e ação, um dos maiores equívocos, é achar que orar é o oposto de agir. Para Hill e Murphy, a oração mental é o início da ação certa. Hill dizia: a fé não substitui o trabalho, ela o dirige. A oração mental alinha a mente com a ação mais inteligente. Quando você se conecta à fé racional, as decisões certas se tornam naturais. Você não força, você flui. A intuição se fortalece, a ansiedade diminui e o foco aumenta. A oração mental transforma a ação em expressão da fé. Como praticar diariamente? Murphy sugeriu uma prática simples e poderosa. Ao acordar, reserve 5 minutos em silêncio. Escolha um tema: saúde, paz, prosperidade. Feche os olhos e diga mentalmente: a presença divina guia meus pensamentos e ações hoje. Sinta essa verdade por alguns instantes. Termine dizendo: tudo está em perfeita ordem. Hill complementaria: depois da oração, haja como se tivesse recebido. Essa combinação é infalível. Fé, sentimento e ação coerente. A oração mental em tempos de desafio, os momentos de crise,
são os maiores testes da fé. Quando tudo parece desabar, a mente racional grita: "Não vai dar certo!" Mas é justamente aí que a oração mental tem mais poder. Murphy dizia: "O momento da dificuldade é o momento da nova crença nascer." E Hill afirmava: "A adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente." A oração mental não nega o problema. Ela o transcende. Ela eleva a mente acima da limitação. Você não está negando a realidade, está criando uma nova. O segredo da oração silenciosa há orações que transformam sem som algum. São aquelas feitas em estado de presença, onde não há palavras, apenas consciência. Murphy chamava isso de oração contemplativa. Hill chamava de momento de inspiração. É quando o consciente se cala e o subconsciente se conecta diretamente à inteligência universal. Nesse estado, as ideias certas surgem, os medos desaparecem e a paz toma conta. A oração mental mais poderosa é, muitas vezes, um silêncio cheio de fé. A gratidão como forma de oração, gratidão, é a oração mental mais pura que existe. Ela não pede, ela reconhece. Murphy dizia: "Agradecer antes de receber é a forma mais alta de fé." E Hill completava: "A gratidão mantém a mente aberta para novas bênçãos." Quando você agradece antecipadamente, está dizendo ao subconsciente: "Isso já é meu." A vibração da gratidão dissolve a dúvida e abre espaço para o fluxo do bem. Por isso, toda oração mental deve terminar em gratidão. O poder do desapego. Após orar mentalmente, é fundamental soltar. Muitos bloqueiam a manifestação porque ficam vigiando o resultado. Murphy dizia: "Soltar é confiar." Hill afirmava: "A dúvida é o imposto cobrado sobre a fé mal aplicada." Depois de orar, haja como se a resposta já estivesse a caminho, porque ela está. O desapego é o sinal de confiança que o subconsciente reconhece como fé verdadeira. A oração como treino mental, a oração mental é um exercício diário de alinhamento. Ela treina a mente a escolher pensamentos certos e a reagir de forma construtiva diante da vida. Hill dizia: "A mente é um músculo e a fé é o seu maior treino." Orar mentalmente é fortalecer o poder da escolha. É lembrar todos os dias que o pensamento certo é a ponte entre o invisível e o visível. Quanto mais você pratica, mais natural se torna manter o estado de confiança. O destino moldado pela oração, tudo o que você vive hoje, é resultado de estados mentais passados. A oração mental é o instrumento para criar novos estados e, portanto, novos resultados. Murphy dizia: "Você ora com a mente e a vida responde." Hill dizia: "O destino é o resultado do pensamento disciplinado." Quando a oração se torna hábito, a mente se alinha ao bem e o subconsciente passa a trabalhar a seu favor. A vida deixa de ser luta e se torna fluxo. Exemplo de oração mental completa. Eu descanso na certeza de que a inteligência divina guia todos os meus caminhos. Tudo o que eu preciso já está em processo de manifestação. Eu confio, ajo com sabedoria e agradeço antecipadamente. A paz me guia, a fé me sustenta e a abundância flui naturalmente em minha vida. Repita esta oração sempre que sentir incerteza. Ela realinha o pensamento, o sentimento e o subconsciente. A verdade final. Hill e Murphy ensinaram que a oração é a forma mais elevada de pensar. Pensar com fé é orar. Agir com propósito é orar. Acreditar no bem é orar.
A oração mental é o estado contínuo de alinhamento entre mente e espírito. Você não precisa orar apenas quando tudo desmorona. Ore para manter o equilíbrio quando tudo estiver bem. Murphy dizia: a oração constante é manter o pensamento voltado ao bem. Hill completava: quando a mente pensa corretamente, Deus age através dela. A oração mental é, portanto, a cooperação entre a mente humana e a mente divina. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal Voz Mental Oculta. Aqui, você aprende a usar o poder da mente, da fé e do subconsciente para criar uma vida guiada pela sabedoria e pela clareza interior. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que orar não é pedir, é despertar o poder de criar conscientemente, porque no fim, a oração mental não muda Deus, muda você. E quando você muda, todo o seu mundo muda junto.